Está no ar mais um Leão Podcast, uma salva de palmas aqui pra gente. Pode bater palma. Nosso estúdio tá cheio aqui hoje, cheio de gente bonita, gente de Deus. E que alegria estar aqui, viu? Que alegria ter você aqui participando do Leão Podcast, que tem como única meta, como única intenção, levar você para o céu, te ajudar a crescer nas áreas da sua vida e te ajudar a ser uma pessoa melhor através das conversas que nós teremos aqui. E para tudo isso acontecer, nós precisamos de você, da sua curtida, da sua inscrição em nosso canal, você nos seguir no Instagram e você ser o nosso apoiador do Leão Podcast. Falando em apoiador, senhor Felipe, você já viajou de navio? De navio ainda não. Ainda não? Você tá ainda perdendo, não. cara. O Felipe aqui é o nosso diretor, é o homem da mesa aqui que tá com a gente. Ó, nós temos aqui um patrocinador maravilhoso, que é o Cruzeiro Católico. Não sei se vocês conhecem, mas todo ano, no mês de janeiro, acontece o Cruzeiro Católico aqui, sai aqui do Porto de Santos, né? E este ano de 2026, ele vai ao Uruguai, Argentina, vai seguir até os caminhos do Papa Francisco. É maravilhoso, você não pode perder, é uma experiência única. É um cruzeiro com a qualidade de um cruzeiro. Este ano é o cruzeiro da MSC, o MSC Preciosa, mas com aquele toque, aquele refino, aquela graça católica que só a Igreja Católica tem. Então tem Santa Missa, tem momentos de louvor, momentos de oração. É uma maravilha. Se você está perdendo, você não está entendendo nada do que é ir para o céu, do que é viver uma grande experiência. Então você clica nesse link aqui, que está aparecendo na sua tela agora, do Cruzeiro Católico, e você vai ter uma oferta especial para viver essa grande experiência, tá? E hoje nós temos aqui um convidado maravilhoso, o grande Fred. Beleza, Fred? Obrigado pelo maravilhoso, né? o Fred que é um homem multitarefas, né, Fred? De muitas faces. Eu diria que eu me viro bem. Se vira bem? É, me viro bem. Fome eu não passo, minha mãe diz pra mim. Tá certo, tá certo. Me viro bem. Fred, e eu estava vendo um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Acho que a coisa que mais chama atenção na sua vida, entre todas as que você faz, é a virtude e a vocação de ser pai de 6, né? De 6 crianças. E como é, cara, você? Porque eu ainda não sou pai, se Deus permitir, em breve serei, mas hoje as pessoas falam muito em dificuldade, as pessoas não querem nem ter um filho. Essa é a verdade que a gente tem vivido no mundo atual. E você é pai de 6. Como é, cara, viver isso? Cara, pra mim, isso aconteceu muito natural, de certa forma, assim. Eu sempre tive dentro da minha cabeça que eu teria mais de um filho. E no mínimo 3 ou 4. E a gente tá falando até aqui dentro de um podcast católico. Eu não nasci católico, ninguém nasce católico, né? Mas eu não sou católico de criança. Pra que vocês saibam, eu sou católico há 4 anos. 3 anos. Quando eu me tornei católico, eu já tinha 4 filhos. Então, até o padre Ricardo, ele brinca, que ele falou, onde você estava? Que normalmente quem tem muito filho é porque é católico, né? Tem a ver com a religião em si. Mas eu sempre tive, acho que meu pai me ensinou isso, meu pai sempre foi muito presente na minha vida. A gente sempre teve uma relação muito boa. E eu acho que a estrutura familiar, ela é tudo na vida de uma pessoa. Podem tirar tudo de você, menos a sua família, né? Então, eu sempre tive essa percepção de que eu queria ter muitos filhos. E a minha esposa também. Então, foi acontecendo tudo muito natural. Veio o primeiro, como eu falei, o primeiro assusta muito. Veio a segunda. A segunda assustou demais, até mais do que eu esperava. Mas depois as coisas foram se encaixando. E hoje, o que eu tenho em troca disso, cara, é indescritível, assim. O que eu vivo dentro da minha casa todos os dias, eu falo que eu consigo... Eu e minha esposa, a gente fala que a gente consegue ser feliz. As pessoas hoje, né... Você estava falando de um navio, aí as pessoas acham que precisam fazer muitas vezes grandes viagens para ser feliz. Tipo, apenas isso, né?
em grandes restaurantes. E quando você tem uma casa com 5 crianças, por exemplo, quando você já põe o pé no chão assim de manhã, já é uma felicidade, uma alegria que você não precisa ir pra rua buscar. Então, quando você aprende a valorizar isso, quando você passa a entender isso, a vida se torna muito mais simples. E aí o cansaço, o estresse, porque ele existe, ele é natural, e o homem tem que saber lidar com isso, ele é gratificante. E na minha opinião, não tem nada melhor que um homem e uma mulher possa fazer do que colocar filhos no mundo e fazer com que sejam bons filhos para o mundo, né? A gente tem uma cultura de salvar o mundo, e não que a gente não deva salvar, e não que a gente deva cuidar do planeta, mas uma histeria, abrace uma árvore, e tudo mais, e se quiser abraçar, abraça, não tem problema, cada um abraça o que quiser, né? E preocupado muito com o mundo, que eu tenho que deixar o mundo, e pouca preocupação com o que eu vou deixar pro mundo, né? Então, eu posso deixar o mundo que eu quiser, mas se não tiver pessoas no futuro para que tocar esse mundo de uma maneira sã e decente, então não adianta de nada. Mas, cara, pra mim, a melhor parte da minha vida, e talvez hoje a que eu mais me dedique, assim, mentalmente e tempo, são meus filhos. Eu poderia até, de certa forma, estar ganhando mais dinheiro do que eu ganho hoje. Graças a Deus eu não passo necessidade, eu tenho uma boa condição financeira. Eu poderia estar fazendo outras coisas além do que eu faço, mas eu abro mão às vezes, muitas vezes, só pra estar perto dos meus filhos, e porque também passa muito rápido, e daqui a pouco eles já vão seguir a vida deles, e faz parte da vida, entendeu? E então, é um desafio, né? Porque hoje o mundo, ele prega o contrário. sim. Você vê que tem pessoas que... O que é mais falado, assim, nas grandes mídias e tudo mais, é que filho é um problema. Eu escuto isso, cara, quase todo dia, e quando eu falo que vou casar e que eu quero ter muitos filhos, as pessoas faltam me bater. Mas se eu falar que quero ter muito dinheiro, ou viajar muito, o que eu escuto mais, não tem que ter filho logo que casar. Você tem que viajar, tem que aproveitar, como tem que se morar tiver... junto. Tem que... E como você tem uma quantidade grande de filhos, o desafio é maior. Porque a atenção sua tem que ser maior, da sua esposa também. Como você consegue lidar com isso? Porque eu acredito na cabeça, no coraçãozinho de uma criança, muitas dúvidas aparecem, e o ataque externo também é bem grande, né? Assim, tem um... Eu falo que o mundo, ele grita muitas coisas, mas a gente tem que estar muito atento aos sussurros, né? O dia a dia, porque o sussurro... A gritaria, a histeria faz parte do mundo moderno, de cultura woke, da cultura do que quiserem inventar, né? Mas até a conversa com Deus é um sussurro silencioso, né? Quando a gente tá orando a Deus, a gente faz em silêncio, né? Então eu falo pra gente estar sempre muito atento aos sussurros. Então o mundo sempre vai falar, a massa, a maioria sempre vai falar o que eles querem falar, e isso nunca vai querer dizer de estar perto de dar certo. Se fosse assim, teriam escolhido Jesus e não Barrabás. Concorda comigo? Concordo. Então, inclusive quando o mundo teve a oportunidade, a massa teve a oportunidade de escolha, ela escolheu crucificar Jesus. Sim. Então, se a gente esperar com que o mundo fale algo, a gente vai ter muita dificuldade, muitos problemas. E por mais que você fale assim, cara, mas... Então por que eu devo te ouvir e não ouvir o mundo? Porque hoje a gente tem, talvez, as mulheres mais próximo do que o feminismo prega, a gente tem os homens mais próximo do que os grandes coaches e milionários pregam, e a gente tem as pessoas mais infelizes de toda a história da Terra em si. A gente tem as mulheres que mais infartam, que mais têm câncer, e olha que a vida da mulher, até 100 anos atrás, a gente tem uma a sociedade, ela evolui a partir do momento que se inventa um motor, né? Aí as coisas começam a melhorar. Isso, cara, faz, sei lá, 500, 300 anos, eu não sei dizer exatamente, posso estar falando besteira. A vida da mulher até 300 anos atrás era muito mais difícil. E ainda assim, tudo bem, a mulher hoje, ela vive mais, mas ela vive muito mais triste. Ela tem muito mais doença, ela toma muito mais antidepressivo. Se vende mais antidepressivo do que hipoglós, por exemplo, que é pomada de assadura para bebê.
Então, se você... E isso tudo é sussurro. Isso tudo ninguém vai gritar pra você. Então o mundo vai estar gritando um monte de coisa pra você, dizendo que tá errado. A primeira coisa que ele vai falar, você vai abrir o Instagram lá, vai estar lá, quanto custa um filho até os 18 anos? Como se você pudesse calcular, entendeu? Porque um filho pode... Porque não tem como você botar o valor de um filho, como se diz dentro da igreja, né? Muito custa o que muito vale. Então, um filho custa 5 milhões até os 18 anos. Quem falou isso? Entendeu? Tipo, quem disse que tem que custar 5 milhões? Sim. E se eu tivesse 10, eu gastaria 10, entendeu? Porque não há problema nenhum. Então as pessoas tentam botar um valor. Porque a escola é caro. É caro. É caro. E aí? Vá trabalhar, meu amigo. Como eu te falei, antes de começar aqui, eu te falei. Eu dou aula de jiu-jitsu. Eu sou gerente nacional de vendas de uma multinacional. Eu trabalho no Vigília com o Ícaro. Eu tenho praticamente 3 empregos, né? Eu brinco com a minha esposa, que a gente fala que o pai do Chris tem 2 empregos, eu tenho 3. Então, assim, porque eu tenho 5 filhos e realmente não é barato. E, cara, não é pra ser. Se fosse pra ser barato, não seria tão bom quanto é. Então, as pessoas vão falar, vai morar junto. E, não casa, mora junto, testa. Cara... Desculpa, casamento não foi feito pra dar certo, cara. São 2 pessoas totalmente diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes. Quem disse que você vai fazer um teste e vai dar certo? Não vai. Porque eu tenho minhas particularidades, minha esposa tem a delas. Então, por isso que quando a gente casa dentro da igreja, a gente faz o juramento e até que a morte os separe, no sentido porque, cara, a partir daquele momento eu tô disposto a abrir mão de vários eus pela minha esposa, assim como ela também está disposta a abrir mão de vários vícios dela, que ela traz da família dela, para que a gente possa, através de discussões, a gente vá melhorando, abrindo mão. Só que hoje ninguém está disposto a abrir mão de nada. Tá todo mundo muito disposto. Somos uma sociedade viciada em dopamina, então há pequenos prazeres e curtos prazeres, e infelizmente isso não é sustentável. Então, como eu falei, a gente consegue por um período manter isso, mas num curto período de tempo vem a depressão, vem a ansiedade, a gente é assolado por isso. E aí, como eu falei, e as pessoas não conseguem entender que a graça da vida tá nas pequenas coisas, tá nos pequenos momentos. E aí, cara, quando tu tiver teu filho, um filho falar pra você, eu te amo, tu vai falar, cara, pode pegar os 5 milhões e enfiar onde você quiser, porque eu dou 30 só pra ouvir isso. Então, as pessoas acham que tudo tem preço nos dias de hoje. Mas isso jamais vai ter algum preço. Mas como eu falei, o mundo vai gritar. O que precisa são de homens de coragem e virtude pra saber enfrentar isso. Eu trabalho as multinacionais têm suas culturas. Eu falo que eu sou a cota da empresa, porque eu sou o único casado com 5 filhos. Então, num ambiente corporativo, as pessoas se separam muito e coisa e tal. E nesse ambiente é muito comum essa cultura do feminismo e coisa e tal. E, cara, eu tô há quase 17 anos nesse ambiente, eu nunca deixei de fincar minha bandeira e, cara, essa é a minha verdade e eu tô disposto a brigar com quem for e lutar pelo que for pela minha verdade. E esse é o nosso papel, é o papel de todos nós que estamos aqui e que se dizem católicos de verdade, pra te ser sincero. A gente não precisa ser radical, a gente não precisa brigar na rua, mas eu acho que a gente não pode abrir mão dos nossos princípios e fingir também que tá tudo bem, que nada tá acontecendo, entendeu? E esse ponto que você trouxe que hoje as mulheres gastam mais com antidepressivo do que com hipoglose, com a pomada hipoglose. Isso é uma consequência da falta de homens? Na minha visão, por que eu digo isso? Eu trabalho com viagens também. Sim. E as nossas viagens que a gente faz, cara, 90% vão mulheres, os homens não vão. As mulheres vão ou porque o cara pagou porque não quer que ela fique em casa, ou porque não tá interessado também em viver uma experiência com Deus. Isso acontece muito, né? Então o número de homens ele é muito pequeno. E na igreja a gente percebe, e as mulheres que estão assistindo são testemunhas, tem poucos homens, vamos dizer assim, disponíveis para que as mulheres possam conhecer e formar famílias. Isso é uma desconstrução da masculinidade que eu tenho percebido, cara, principalmente nos jovens, né? Os empresários hoje não querem contratar pessoas mais tão jovens porque eles não estão dando conta, eles não querem trabalhar, eles querem os direitos e não querem os deveres, né?
E você acredita, tem essa ligação entre uma coisa e outra? Cara, assim, aquele velho ditado que os tempos difíceis que vão transformar homens fortes, né? Então, a tecnologia em si, ela acaba facilitando muito a vida do homem e, de certa forma, isso acaba mexendo com a própria masculinidade do homem em si, né? A facilidade da vida humana hoje, ela acaba fazendo isso, né? E aí, todo esse grito de uma desconstrução de um homem, né? Então, de certa forma, você tem um movimento onde as pessoas tentam desconstruir um homem, construir uma mulher, por exemplo, com tudo de ruim que há no homem. Então, tudo que o homem tem de ruim, e que normalmente o homem tem, que é aquele a parte infiel, sexualidade, aí eles desconstroem um homem, transformam um homem num ser sensível e frágil, e fazem da mulher um ser forte, e com liberdade sexual e coisa e tal. Então, tudo que se julgava no homem lá atrás. Então, é como se tu pegasse um Jeep e começasse a botar a roda dele num áudio e vão tentando reconstruir uma mulher. Então, eu acho que isso é um movimento. E lógico, eu acho que tem essa questão do homem em si, que o homem está muito mais frágil. Isso é nítido. O homem hoje é muito mais fraco, aguenta muito menos pressão. Com 22 anos, na Segunda Guerra, os meninos estavam indo pra guerra, entendeu? E aí hoje com 22 anos o cara ainda não decidiu o que ele vai fazer da vida. Sim. E ele ainda fala que tá muito novo pra ser pai. Como eu falei, o cara não sabia nem se ele voltaria da guerra. Sim. Então, automaticamente a própria vida te empurrava a amadurecer. Como a gente fala, pô, vou viver até os 80... Cara, eu tenho tempo, entendeu? Eu posso curtir até os 40. Com certeza. E aí com 45 eu penso em casar, e aí eu faço uma faculdade com 50, e aí vai. Então, a partir do momento também que a gente aumenta a vida do homem, ele tem esse pensamento que ele tem mais tempo para as coisas. Só que também ninguém sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe quantos anos a gente realmente vai viver. E eu vou falar por mim, a construção de um relacionamento é difícil que eu vou falar, e algumas pessoas se ofendem quando eu falo isso. Quanto mais tarde tu começar um relacionamento, mais difícil vai ser de você conseguir com que esse relacionamento seja longo e duradouro. Por quê? Porque você é diferente. Quando eu conheci a minha esposa, a gente tinha 20 e poucos anos, nós não tínhamos nada, eu vim de uma família muito pobre, assim, a gente não passou fome, mas a gente passou muito. A gente teve momentos melhores, momentos piores, mas mais momentos piores do que melhores. E foi realmente com muita luta que eu e minha esposa... Então, assim, a gente não tinha nada. Eu tinha um carro velho que abria um vidro, a minha esposa estava na faculdade, e era isso que a gente tinha. E mais do que a gente tinha pro outro era isso, amor pra dar, e até muito pouco amor ainda, né? Porque amor você vai construindo, é construção, né? Só que quando você começa, desde aquele comecinho, você começa a construir cada conquista, cada tijolo que você vai colocando. Então, aí é o segundo carro, aí vem o casamento, aí você vai pro primeiro apartamento, aí vem o primeiro melhor emprego, aí vem o primeiro filho. Essa construção, cara, você passa a não dosar mais uma vida sua. Porque cada bloco dentro da minha casa é construído por mim e pela minha esposa. Cada cimento dentro da minha casa é construído por mim e pela minha esposa. Cada célula de filho meu é construído por mim e pela minha esposa. Então, de certa forma, a gente vai se tornando uno. É quase que automático. E quanto isso mais demora para acontecer, você se torna menos eu, você se torna mais eu e menos ela. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a ter independência financeira. Aí eu falo, pra que eu vou colocar alguém na minha vida? Eu tenho tudo. Eu tenho grana, eu tenho apartamento. Entendi. E ela também ela tem independência financeira, ela tem um carro, ela tem um bom carro, ela tem um bom cargo. Na empresa, o pessoal aplaude ela e fala, cara, você é empoderada pra caraca, você vai arrasar, não sei o que, você é foda. Aí beleza, beleza. Então, quanto mais velho você conhece, os dois estão mais empoderados dentro do eu deles. Sim. E aí, o que acontece? Por mais que você... aí conheci. Conheci. Vamos casar. Na primeira briga, tu fala... esse apartamento aqui é meu. Eu não preciso de você. Tchau. Se torna um problema, né? Porque vocês já construíram a personalidade de vocês adulta dentro de um eu. Sim. E não dentro de um nós, não dentro de uma família, de um homem e de uma mulher. Então, por isso que você pode reparar, se você vai... passou dos 40, cara, desculpa, vai ficar mais difícil.
Passou dos 30, vai ficar... Passou dos 35, passou dos 40, talvez tu vai morrer solteiro. Talvez tu vai morrer sem filho. Porra, que radicalidade. É a vida, meu amigo. Ela tá aí pra quem quiser lidar com ela. Eu posso vir aqui e falar que não. E pode ser que, de repente, aos 40 você conheça alguém e dê muito certo. Mas agora, de exceções. É muito Você difícil. não tá falando da regra. A regra é isso que você falou. Isso é verdade. Eu não posso... É isso. Eu não posso ignorar... É que eu falo... Eu costumo dizer que eu jamais vou discutir com alguém por que a grama é verde. Eu nunca discuto. Nunca. Ah, vira, tá bom, tá tudo certo. Mas... Então, é só você ir numa balada de 40 a mais, entendeu? E você vai ver que o que eu tô falando é verdade. E aí, quando chega nessa idade, principalmente pra mulher, porque a mulher tem esse tempo limitador menor do que o homem pra ter filhos. E aí, quando ela chega nessa idade dos 40 e ela vê que é muito difícil agora ela construir um relacionamento maduro, duradouro, de confiança, ela já pega um cara cheio de trauma, que já casou, já separou, já foi enganado, o cara tá tentando enganar. Quando ela chega nessa idade, ela fala, cara, agora ferrou. Eu nem tenho esse tempo todo, eles me falaram isso. Me falaram que eu tinha que ganhar dinheiro, fazer uma boa faculdade e me tornar um profissional foda. Ninguém me falou que a melhor escolha da vida de uma mulher é o homem que ela vai casar. E com quem ela vai ter filho. Ninguém me ensinou isso. E agora, o que eu faço? Ensinaram a ser independente. Exatamente. Ensinaram que tu tem que viver sozinho, tu não pode depender de nenhum homem. A minha esposa não depende de mim. Eu dependo dela, ela depende de mim, nós juntos construímos tudo que a gente construiu, mas ela não depende de mim. Isso é um erro. Não que depende. Minha esposa, minha esposa é 50 vezes melhor que eu como pessoa. Mas esse é o erro. Não, eu não quero... Não, você não pode depender. Aí vem a mãe, que já é divorciada. Jamais... Olha o seu pai que fez comigo. Jamais dependa do homem. Vá fazer faculdade. Vá ganhar dinheiro. Aí lá vai ela. Lá vai a coitada. Ela ganha dinheiro pra caramba. Eu trabalho... Cara, eu conheço muita gente. Eu conheço gente que tem muito dinheiro. Vocês podem ter certeza que eu conheço gente que tem muito dinheiro. Que chegou em cargos que vocês jamais imaginem. E, cara, é muito triste. Porque quando ela chega no final do dia, agora aos 40, aos 45, e ela deita na cama, ela fala, cara, eu só tenho dinheiro, bicho. Eu não tenho nada, eu só tenho dinheiro. E o que ela pode comprar com esse dinheiro? Antidepressivo, bebida, cigarro, ou qualquer outra coisa que possa satisfazer um pouco da dopamina dela naquele momento para que ela consiga pelo menos dormir. É basicamente isso. Então, é um movimento social, cara. E que hoje, graças ao bom Deus, principalmente eu vejo uma juventude católica bem atuante, que vem começando a entender isso, mas ainda é muito pequeno. E, cara, a gente precisa ser muito sincero, assim, como eu falei, infelizmente a massa talvez não tenha como salvar. Entendeu? A maioria vai ficar, entendeu? Não tem o que fazer, né? Como eu falei, o meu papel principal primeiro é meus filhos, minha esposa e meus filhos. Depois a minha comunidade. E se der pra depois, olhe lá a massa, mas eu nem tenho essa pretensão, entendeu? É isso. Mas eu acho que isso torna uma consequência. Por exemplo, você tá aqui hoje, porque de alguma maneira também aquilo que você tá vivendo com a sua família reverberou. Alcançou outras pessoas. E, cara, você pode ter certeza. É aquilo que eu sempre falo pras pessoas. A gente se apega muito nesse mundo de internet, ou na nossa vida mesmo, aos grandes números. Mas a gente não sabe que uma pessoa alcançada, ela já pode transformar o mundo, cara. Transformar uma vida, uma história, uma geração que está por vir. Né? Tem um filme que chama, bem antigo, não é nem de igreja, nada, que chama-se Corrente do Bem. Eu acho que é até o menininho que faz o filme Sexto Sentido. Não sei se você assistiu Sexto Sentido, né? Quando eu era novo. Eu tô com 40 anos agora. Né? Então, o loirinho, né? Não, o rapaz loirinho. Isso. E aí, cara, é um filme muito bom. Porque o filme, ele prega justamente isso, né? Que você escolhe 3 pessoas para você fazer o bem, né? E ele leva isso pra escola, ele leva esse trabalho pra escola, né? E sem perceber, ele muda a vida de muitas pessoas que estão à volta dele, né? Como eu falei, a histeria do mundo lá fora é isso, eu vou salvar o mundo, eu vou salvar o mundo. Mesmo que eu não saia nem da minha casa, mesmo que eu não tenha nem trocado uma fralda nunca na minha vida, mesmo que dentro do meu trabalho eu só reclame, não ajude ninguém, não ajude a minha mãe, meu pai, mas eu vou salvar o mundo. Eu não consigo melhorar nem a minha comunidade, nem a comunidade que eu tô inserido, que seja minha casa, minha comunidade. Né? Então a galera tem essa... Mas isso é a questão da internet. Porque a internet te vende que, cara,
que para ser feliz você tem que estar no lugar tal, com a roupa tal, com a galera tal, que você tem que ganhar tanto de dinheiro que se você não ficar milionário até os 30, você tá ferrado, que se você não tiver uma Ferrari, você tá ferrado. E de certa forma a galera vai crescendo com isso, e é uma sociedade educada por muito eco, por muito barulho, e eles buscam muito isso, passam o dia inteiro consumindo isso, e aí, como eu falei, é impossível que você tenha essa pretensão que você vai conseguir salvar tudo isso. Eu lembro, eu tinha há uns 3 anos atrás, eu fazia uma live diária com um grande amigo meu, Nicolas, que hoje está nos Estados Unidos, e eu falei que quando a gente fizer a live, a minha pretensão é que se uma única pessoa assistir a nossa live e a gente conseguir fazer alguma mudança na vida deles, já tá bom pra mim. Pra mim basta. Eu não tenho a pretensão que eu vou salvar o mundo, entendeu? Uhum. Então, eu parto muito desse pensamento. E essa questão que você trouxe do propósito. Uma coisa me chamou a atenção aqui, que você falou que tem mais ou menos 3, 4 anos que você realmente me tornei católico. Ingressou ali pela minha filha, inclusive, mais velha. Católica. Ela que me converteu. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, porque ao ver você, eu pensei que você era católico há muito mais tempo. Eu tenho 10 anos que eu entrei na igreja também, foi num evento na Canção Nova, e acredito que você lembre o dia que virou a chave, o dia que... Não sei se o dia exato, mas... O pontapé, né? O que deu o pontapé ali pra você ingressar? Cara, na verdade, assim, a minha história de conversão, ela é... Talvez a gente teria que ter uns 3 horas de programa. Mas, assim, eu sou criado dentro de uma família messiânica. Não sei se vocês conhecem a igreja messiânica. É uma igreja de origem oriental. E, literalmente, eu fui criado dentro da igreja messiânica. Meu pai é um ministro da igreja messiânica. É um funcionário, então meu pai é como se fosse um padre dentro da igreja messiânica, que é uma igreja oriental. O meu irmão é seminarista e ministro, meu irmão mora no Japão hoje, meu irmão mais novo, eu tenho um irmão de 27 anos, ele mora no Japão. Então, eu fui criado dentro de uma outra igreja, então qualquer pessoa que entrasse na minha casa, desde criança até 4 anos atrás, eu não tinha uma única figura de Cristo dentro da minha casa e nada. Apesar que eu sempre tive muito respeito a todas as religiões, inclusive a Cristo. Eu acho que por ser uma religião oriental, né? O oriental em si, ele tem muito respeito, né? Uhum. Ele não tem essa radicalidade de, tá nele já, não sei né? o quê. Cultural não, já, ele tem essa questão de respeito cultural do oriental em si. Então, eu sempre tive muito respeito, mas tive pouquíssimo conhecimento e contato com igreja, missa. Eu até 4 anos atrás, acho que eu devo ter participado de 3 missas na minha vida e deve ter sido de falecimento de alguém. Só 7 dias. Exatamente. Mas eu casei dentro da igreja católica. Tá? Uhum. Então, talvez a primeira cerimônia que eu faço dentro da igreja é meu casamento, que foi há 14 anos atrás. A família da minha esposa é católica. E ela falou, eu não queria casar dentro da sua igreja, eu queria casar dentro da igreja católica. E como eu falei, a igreja, por ser uma igreja oriental, eles sempre falam, cara, em cada 10 brigas, perca 9, né? Então, abra mão disso, o importante é a harmonia familiar. Então, a gente acabou casando na igreja católica em si, e beleza, passaram-se os anos foram se passando, e a gente sempre frequentou a igreja, né, dos meus pais. E durante algum período, eu fui me afastando, não me encontrava mais ali, né, dentro. Eu sempre fui um cara de muita fé em Deus, assim, de muita oração. Eu sempre orei muita fé. Muito ligado aos meus pais, a gente sempre tá muito próximo dos meus pais. Eu deixava de sair com os amigos para sair, mesmo depois para estar com meus pais. Sempre gostei muito dessa coisa da família, mas em algum momento essa questão da igreja em si eu não me sentia cabendo mais ali dentro. Uhum. E a minha esposa também não, então eu acabei me afastando um pouco durante um período. Fiquei um período sem religião, eu diria, né? Oro todos os dias, mas sem religião em si. E a minha filha mais velha, ela sempre teve uma afinidade com Jesus. E isso era muito engraçado, porque ela foi criada num lar que só tinha escrituras japonesas. Não tinha uma única cruz de Cristo, um único escapulário, não tinha nada, nada.
Mas por incrível que pareça, desde que ela aprendeu a falar, eu sempre ensinei eles a rezar Pai Nosso e Ave Maria. Não me pergunte por que também. Algumas coisas acontecem na vida, a gente só entende depois, no final, né? E aí foi passando o tempo, a minha esposa começou a se sentir atraída para ir à igreja católica, né? Só que ela tinha muito medo da minha resistência, pela minha família em si. Ela achava que eu poderia, de certa forma, tentar romper ali alguma coisa, né? Então, ela ficou muito calada durante um período. Até que a nossa filha começou a manifestar algumas coisas. E aí, a linha do tempo eu me perco um pouco, a minha esposa é melhor pra isso. Mas a gente... Ela nessa de, pô, quero ir. E aí, ela conheceu a Ana, que é uma amiga nossa hoje. A gente é padrinho dos filhos dela, elas são padrinhos dos nossos filhos, que é a esposa do Ícaro. Sim. Elas são muito parecidas fisicamente. Elas têm 5 filhos, perderam o mesmo filho. Elas têm 6, na verdade, perderam na mesma época. Então elas tinham muitas coisas em comum. E aí uma amiga falou, cara, você precisa conhecer minha amiga porque vocês são iguais, vocês são fisicamente parecidas, vocês têm a vida parecida. E aí apresentou. E a Ana, pô, você tem que ir lá na igreja, não sei o quê. A minha esposa, pô, eu quero ir, mas eu tenho medo. Eu falei, cara, você quer? Eu falei pra ela, você quer ir? Você vai, tranquilo, vida que segue, vamos embora, não vamos brigar por isso. E a gente foi viajar pra Bahia. A minha esposa foi mergulhar no mar. É até engraçado essa situação, porque com a minha filha, e quando ela subiu, a minha filha falou assim, mãe, Jesus está te chamando. Eita. Aí eu até falei assim, pô, não vai se afogar agora, né? Agora, logo agora. Eu falei, meu Deus do céu. Sai da água. Sai da água, sabe nadar? E aí minha esposa achou estranho aquilo, né? Porque ela falou assim, do nada, ela falou, não, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. E a minha esposa saiu e não falou nada pra mim no momento. Porque sempre com receio de, tipo, sabe, pra não ter briga. Sim, e depois ela sim. falou. Aí eu falei, criança, né? Criança é criança. E aí passou um período, passou 2 semanas. Num domingo de manhã, minhas crianças, elas sempre acordam muito alegres, assim. Eles acordam, já estão brincando, já estão felizes, já estão sorrindo. E aí essa minha filha acordou e ficou na cama. E ela nunca acorda e fica na cama, assim. Ela sempre já acorda, vai comer, já vai ler. E aí a minha esposa, eu não tava, porque eu saio pra surfar no domingo muito cedo, eu vou 5:30 da manhã, 4:30. E aí ela acordou, eu tava surfando. E aí minha esposa, que você não sai daí? Ela, não, pai, mãe, eu tô muito triste. Eu sonhei com Jesus sangrando. E não quero ficar aqui. Minha esposa, então fica aí, tá tudo bem, fica aí um pouco. E aí ela ficou. Aí deu uma meia hora, ela saiu, aí veio feliz. Aí a minha esposa falou pra ela, mas né, o que aconteceu? Ela falou, não, tô bem agora, por quê? Ela, não, eu vi Jesus beber no colo da mãe dele. E aí a minha esposa ficou assustada na hora, né? Tipo, mãe, pronto, essa menina tá fazendo o quê? Tá vendo coisa, tá sonhando com coisa? Já vou chamar alguém aqui pra orar ela, pra benzer, sei lá. Errado, E aí eu cheguei, ela me chamou, Fred, meu Deus do céu, vem aqui, para tudo. Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa, alguém doente, né? A mulher, ela é mais, faz um super alarde pra isso. Sim, né? sim. E aí, não, porque a Maria teve uma visão. E a gente, homem, tipo, que visão? Ó, Maria, vai. Racional, uma coisa mais racional. Vai, segue a vida, vamos tomar um café, vamos na praia. Não, aí contou. Eu falei, vocês querem ir na missa? Quero. Eu falei, se vocês vão... Aí, e eu tenho isso pra mim. Onde a minha família tá, eu vou estar. Por mais que me custe ou me doa, eu vou estar. Eu falei, cara, eu não sou católico, provavelmente nunca vou ser, mas se vocês forem na missa, eu vou estar na missa com vocês. Eu falei, não conheço o padre, não sei quem é, mas ele vai entender que perto da minha família eu sempre vou estar lá próximo. Sim. Então, vamos na missa. E entramos na missa e fomos na paróquia São Paulo Apóstolo. E aí quando a gente chegou lá, eu nem sabia que era a paróquia São Paulo Apóstolo. A gente chegou lá... Tu foi pra igreja? Fui pra igreja. Quando eu cheguei lá, tem uma casinha assim, né? Uma capelinha. Sim. E a Virgem Maria que tem lá, ela... Me fugiu o nome agora. É uma aparição na Alemanha, se eu não me engano. E... Uma rainha. Exatamente. E ela usa o vermelho, né? E ela deu esse detalhe antes de ir, a minha filha. Ela falou... ela tava no colo da mãe, com uma roupa branca e com um negócio vermelho. E quando a gente chega lá na igreja, era exatamente igual. Ela falou, mãe, essa aqui.
Caramba. Só que a gente nunca tinha ido lá em nenhuma igreja católica. Aí, Sim. pô, aquilo até me arrepia. Aquilo realmente foi, pô, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? E aí ali, tipo, é o que eu falo, não dá pra discutir que a grama é verde, entendeu? É uma burrice da minha parte fingir que eu não estava vendo aquilo. Sim. E aí não tinha mais como não ver. E aí eu fui assistir a missa, nem entendi muito bem, né? Ajoelha, levanta, sobe. É pra ajoelhar, não é pra ajoelhar, é pra ficar de pé. Alguém pode me falar? Alguém me explica, cadê eu o não sei manual? o que é pra fazer, entendeu? Eu falei, cara, meu joelho já é bichado, já são muitos 20 anos de jiu-jitsu e vai, beleza. E aí eu cheguei em casa, cara, coincidentemente eu fui assistir o filme de São Paulo. Esse filme Mais recente? o mais recente O que Paulo tem. Apóstolo? Paulo Apóstolo. É excelente. E aí, cara, quando eu assisti aquele filme, foi o dia que virou minha... Aquele filme, quando eu assisti, virou minha... Aí foi a minha chave virou. Foi muito coincidência. Até por depois descobrir que a paróquia que eu viria frequentar é São Paulo Apóstolo. E aí, quando eu assisti aquele filme, eu falei, cara, eu tenho uma coisa assim que... Filmes de vida real, de coisas que eu sei que aconteceram, eu me sinto sempre um bosta quando eu acabo o filme. Porque eu vejo, desculpa o palavrão, eu vejo o quanto eu sou fraco, assim, né? Quando você assiste Até o Último Homem, o cara que vai pra uma guerra disposto a não pegar numa arma. Sim. Esses filmes me pegam muito. Então, quando eu assisti o filme de Paulo, eu conhecia a história, porque como eu falei, eu não conhecia nada da Bíblia, nada. Aí aquilo me despertou a curiosidade. Eu falei, cara, eu preciso conhecer. E aí foi quando eu comecei. Aí a minha esposa, então vamos batizar as meninas? Ah, vamos batizar as meninas. Aí a minha esposa, eu quero fazer minha crisma. Não, então vamos fazer a sua crisma. E eu, tipo, mais, né, mas sempre em contato com o padre, fui lá no batizado, falei, padre, quero batizar minhas filhas. Onde minhas filhas estiverem, eu vou estar. Eram as três filhas, né? Eram 4 já. Quatro. Eram 4. Tá. Eram 3 meninas e meu menino tava nascendo. Tá. E aí o padre, não, então vamos batizar se você quer. E aí, no dia que batizaram as meninas, uma das ministras veio pra mim e falou assim, a dona Vera, ela falou, ainda vou te ver ajoelhado ali vai ser sua vez. E todo mundo tinha um pouco, o pessoal na igreja tinha um pouco de receio de mim, assim, porque como a questão do jiu-jitsu e coisa e tal, as pessoas tinham um pouco de medo, assim, de falar alguma coisa pra mim e eu talvez não gostar e coisa e tal. Eu achavam que eu era meio bravo. Sim. Uhum. E aí ninguém tinha coragem de falar muita coisa pra mim, né? Sim. E aí eu achei a coragem foi a coragem dessa mulher, né? Tipo, nem me conhece e ela veio aqui, tipo, falar em nome de Cristo. E eu já tava muito querendo, mas me faltava uma coragem. E ela foi essa coragem que eu precisava. Inclusive, até ela foi minha madrinha. Até te convidei pra ser minha madrinha. E aí, naquela noite, eu falei... tinha uma turma de catequese aberta. Na verdade, já tinha fechado há 2 dias. Aí eu liguei pra alguém, nem lembro quem. Dá pra falar com o padre? O padre falou, se ele quiser agora, eu coloco ele. E aí foi, cara. E aí foi, como eu falei, foi através da minha filha... através de Paulo, e a dona Vera no final foi o último empurrão ali que eu precisava. E hoje, cara, eu tento viver o mais próximo possível. Eu falo que eu sou um católico bem meia boca. Eu tenho muito para aprender, porque sou muito recente. Graças a Deus, o próprio jiu-jitsu depois a gente acabou tornando dentro da igreja, o padre, a gente fez o grupo dos homens, que é um grupo muito forte dentro da nossa paróquia. Sim. E como eu sou o professor desse grupo de jiu-jitsu, eu acabo encabeçando esse grupo. E a gente tem o Sérgio, que ele já é mais antigo, a parte toda religiosa, então a gente tem o terço todos os dias. Então, 9 horas da manhã, todos os homens, 9 horas da noite, a gente conecta e faz o terço todo santo dia. Todos os dias? Faça chuva, faça sol. Eu não faço todos os dias, mas o grupo em si sempre vai ter acontece. Lá, todo dia, Ano Novo, Natal, todo dia tem um grupo de homens lá. Então, hoje a gente tem um grupo de homens muito forte. Os homens hoje da paróquia tem mais de 20 homens que fazem jiu-jitsu também, então, de certa forma, eles trouxeram a parte espiritual para mim, e eu pude trazer a parte física, a parte da arte marcial também para dentro do grupo em si, para trazer também essa parte da masculinidade, da força do homem. Então, eu achei que eu tava ali, tava todo mundo no lugar certo na hora certa. Então, eu achei que foi muito bom para todos. E foi uma sorte minha. E essa sua filha que teve essa experiência com Deus e acabou passando para você também, você sente traços nela de talvez uma vida religiosa, algo assim, ou não? Você vê ela como uma criança normal, cara, assim? Ela nitidamente, assim, é uma criança diferente, tá? Tá.
Não sou eu que falo, os professores. Sim. Não sei se vai ser religiosa ou não, mas ela é uma criança, assim... Tem uma espiritualidade mais aguçada. Ela, cara, em tudo, assim, ela é muito inteligente. Minha filha tem 9 anos, ela já leu mais de 250 livros brincando. E não tô falando livro, livro tipo, livros assim, Senhor dos Anéis, Harry Potter, ela já leu 60 vezes. Todos os livros que você imaginar, ela gosta de ler. Não, ela lê, tipo, em média, mais de um livro por semana, assim. Então ela toca piano, ela canta no coral, ela nitidamente tem uma capacidade, talvez uma vertente para uma santidade assim, muito maior do que crianças que estão à volta dela, assim, dá para sentir. Se ela vai seguir ou não, eu quero que isso seja muito natural e seja uma escolha. Ela fala que também, ao mesmo tempo, o sonho dela é ser mãe, ela fala que quer ter 12 filhos. Então, se ela vai ser freira, ou se ela vai ser mãe, ou se eu deixo essa abertura para ela, mas nítido que ela realmente tem uma conexão, assim, com Deus diferente. Que legal. E espero que, eu falo que meu compromisso, inclusive, é mantê-la próximo disso, porque a vida para fazer com que ela se perca nesse caminho é muito fácil. Sim. E eu tento, de certa forma, manter ela mais próximo disso, sempre tentando balizar ela ainda mais próximo de Deus ainda, para que no futuro ela possa tomar sua decisão em si. E eu vi que você tem a vida muito ativa. Você vai falando aqui, a gente vai pescando uma coisinha ali, uma ali. Você já falou que acorda bem cedo para ir surfar. Você é professor de jiu-jitsu, você é gerente de uma multinacional, você tem sua família para cuidar. Fora, isso aqui é o que é o organizado, vamos dizer assim, fora os incêndios ali, que vai encaixando ali. Isso é uma virtude, uma disciplina que você tem que ter. De maneira prática, como ser disciplinado no mundo hoje de tanta informação, cara? Porque de tanta coisa que nos distrai. Porque hoje você tá ali fazendo uma coisa, aí a sua cabeça já conecta com outra, você já sai daquela, vai pra outra, no final você não fez nem a A, nem a B, não fez nada. Cara, eu por incrível que pareça, eu sou muito preguiçoso. Você é preguiçoso assim? A disciplina é o meu remédio. Cara, você tem que... Eu falo que... Talvez eu já tenha falado isso em algum lugar, já tenha repetido isso várias vezes em vários lugares. Até em outras conversas que eu tive no podcast. Combata seu pecado de entrada. Todos nós temos um pecado que é a chave para todos os outros. Então, o meu é a preguiça. Então, quando eu tô preguiçoso, eu começo preguiçoso, é o primeiro. Aí eu começo a comer mal, aí eu já vou pra gula. Aí eu começo a ficar estressado, aí eu já vou pra ira. Aí eu me vejo pensando em coisas que eu não deveria. Aí eu me vejo procrastinando. Então, todos nós temos uma tendência a um pecado de entrada. Cada um vai ter uma, cara. Sempre vai ter uma. Você precisa achar o seu. E aí você precisa achar o remédio pra ele. O meu pecado de entrada é a preguiça. Então eu sempre preciso estar vigilante na disciplina. Eu não posso falhar na disciplina. Porque senão a preguiça vai me vencer. Então por isso que assim, eu acordo todos os dias, eu treino jiu-jitsu todos os dias às 6 horas da manhã. Todos os dias. Boto as crianças para dormir 8 horas, vou para musculação. E volto, janto. Então, a minha vida ela tem que funcionar assim porque se eu der a entrada para esse pecado, eu caio em todos os outros. Sempre, cara, sempre quando eu vou me confessar e eu vou conversar com o padre, né? Eu ainda, como eu falei, eu sou um católico recente e eu acho que se confessar para mim é uma das coisas melhores que tem dentro da Igreja Católica. É poder se confessar. Eu falo que quando você senta ali, se ajoelha perante Deus para se colocar como miserável que a gente é, né? Quanto que a gente não é digno, é extremamente libertador isso. Mas sempre quando eu vou me confessar, quando eu vou fazer ali meu exame de fé ali, eu sempre, quando eu vou olhar, por mais que eu, sei lá, briguei com a minha esposa e a gente se xingou, quando eu vou olhar minutos antes, eu deixei a preguiça me vencer em algum momento. Então, assim, é como se o mal soubesse sempre por qual porta ele vai entrar, por que porta ele entra. E o meu é disciplina. E eu acho que a disciplina, ela é uma virtude que provavelmente vai combater muitos pecados de entrada. Então, principalmente para o homem em si.
Um homem que não tem disciplina, e cara, ele vai ter uma família muito bagunçada, uma vida muito bagunçada, e provavelmente ele vai ter um corpo ativamente muito bagunçado, ou nem tão ativo assim, né? Eu participei de um retiro espiritual no final de semana passado, e foi falado um negócio muito interessante. Não existe uma fé madura sem um corpo forte. E quando a gente pensa em forte, a gente pensa em músculo, mas você não pode dizer que Madre Teresa de Calcutá era musculosa, mas você vai dizer que ela não tinha um corpo forte? Tinha. Então, é a nossa morada, né? A nossa morada é o nosso corpo. Então, se você não for disciplinado, como é que, tipo, você vai salvar alguém em Cristo se você não tem nem capacidade de acordar na hora que te mandam, entendeu? De comer a coisa certa, de tomar a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Tu não consegue tomar água, porra. Como é que tu vai falar de Cristo pra alguém? Tu não toma água. Sim. Quantos que eu tomo 200 ml de água por dia? Tu não tá salvando nem a tua vida, entendeu? Entendi. Então, esse é o poder da disciplina. É falar, cara, eu me mantenho firme, eu me mantenho forte, entender que eu sou falho e vou falhar, isso é importante. Você não pode confundir disciplina com arrogância. Entender que você é falho, que você vai falhar, e você tem que estar preparado para isso, mas você não consegue praticar virtude sem um corpo. Você não pode ser disciplinado sem um corpo. Você não pode praticar nenhuma outra disciplina sem um corpo. Sim. Então a disciplina, inclusive, vai te ajudar a cuidar do teu corpo e manter ele por muito mais tempo, forte, firme, duradouro, quando a tua esposa precisar, quando o teu filho precisar. E talvez eles nunca precisem. Tipo, hoje se vende muito na internet. Tu tem que estar forte, porque se alguém vier e for roubar tua família, tu é um super-homem. Cara, eu sou faixa preta de jiu-jitsu há 14 anos. E pode ser que talvez em algum momento minha família precise de mim, tiver alguém armado, eu não consigo ajudar. Sim. Mas eu vou estar forte fisicamente pra quando aquilo ali passar, eu poder abraçar meus filhos. É nisso que a gente fala, né? Forte de tipo poder saber que o risco de eu não acordar amanhã é menor quando eu tô bem fisicamente, quando eu tô disciplinado, quando eu respeito as regras do meu corpo, quando eu respeito as regras da minha saúde. Então, a disciplina acaba ajudando nisso. E para mim foi uma libertação, como eu falei, eu vim de uma família de muita dificuldade financeira. Uhum. A disciplina me ajudou a ter minhas conquistas financeiras, a construir minha família. Então, quando você se torna disciplinado e você vê o que você é capaz de construir, quando você não para, quando você não desiste, quando você é capaz de fazer a mesma coisa todos os dias durante 10, 15, 20 anos, você não volta mais, entendeu? Você não volta mais. Uhum. Você vai pensar em sair pra beber, você fala, porra, não vou. Porque amanhã eu vou acordar destruído, cara. Tipo, e eu tenho que estar lá amanhã de manhã pra treinar, porque meus alunos vão estar lá. Eu tenho que estar lá bem. Não vou. Então, quando você conhece... quando você conhece o que é bom, tu não quer mais o que é ruim. É isso, entendeu? Sim. Assim que funciona. E a disciplina, ela é meu escudo contra o mal que ele sabe onde eu falho. Ele tá sempre aqui. Ele tá sempre aqui só esperando, entendeu? Uhum. Fred, bate uma preguiça. Não Às vai vezes hoje, ele não. vence. Não vai hoje não, né? Não, fica de boa hoje. Você merece, né? isso. Aquela coisa, né? É uma luta diária, Aham. entendeu? Eu até pergunta aqui bem pessoal, eu tenho muita vontade de treinar jiu-jitsu. Só que acho que a minha cabeça, ela se auto-sabota pra entrar nisso, né? Não sei se você entende o que eu tô querendo dizer. Sim. A gente quer ir, a gente fala, não, pô, vou ir lá, vou procurar lá fulano, Beltrano, e a gente vai dar esse passo aí. Pra uma pessoa que quer iniciar uma vida mais ativa, assim, uma pessoa, né? Eu falando de mim. Que quer começar... Pra mim, um amigo meu. Tem um amigo meu, cara, que ele quer começar a lutar, ter uma vida mais ativa. O que você faria pra esse amigo meu? Se o cara não tem uma vida ativa a vida inteira e ele quer fazer essa mudança, a radicalidade às vezes pode atrapalhar ele. Tipo, amanhã eu vou acordar, no dia, sabe, a segunda-feira. Sim, sim. Eu sempre falo, como eu falei, a felicidade está nas pequenas coisas, as mudanças também estão nas pequenas coisas. Tu não vira um grande navio, o cara vai estacionar no porto aqui, ele começa a virar um navio lá antes de entrar na Baía do Guarujá. Exato. Então, você não vira 30 anos de vida em um dia. Pode ser que você consiga. Isso são raríssimas exceções. Então, você precisa, tipo, a mudança... Cara, a nossa vida tá nos pequenos detalhes. Os nossos problemas, eles estão nos pequenos detalhes.
A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedra pequena. Então, quando a gente para pra pensar, tá tudo no pequeno, só que a gente tá sempre muito focado no que é grande, no que é maior. Então, o meu conselho é, cara, eu hoje não consigo acordar cedo. E eu não vou falar, acorda, vá tomar banho gelado, entra na banheira de gelo, vá correr 10 quilômetros, começa meia hora por dia, põe meia hora todo dia, daqui a 12 dias você tá correndo 25. Não, meu amigo. É loucura, cara, assim, hoje você não faz nenhum dia, cara, 2 vezes por semana se propõe, sente o benefício disso. Você tem dificuldade para acordar às 5 da manhã, porra, não, Fred, pra mim eu ter que acordar às 8, tá tudo bem, acorda às 7h30. Ou vai tirando 10 minutinhos na ali, outra, né? daqui a um mês, acorda às 7. As conquistas, elas levam tempo. O Ícaro, um grande amigo meu, ele fala, cara, a gente acaba, de certa forma, superestimando muito o que a gente pode fazer em um ano, e a gente esquece e subestima o que a gente pode fazer em 10. Como se, tipo, tudo fosse acabar agora. Então, cara, o problema é acordar às 5? Não acorda às 5, meu. Ninguém tá mandando pra acordar às 5. Acorda às 7h30. Acorda às 7, vai dar uma caminhada. Não consigo correr, caminha. 15 minutos durante um mês. Pô, eu tenho medo do jiu-jitsu. Vai lá uma vez, faz um teste. Não vai todo dia, vai 2 vezes na semana. Sente. Acorda no outro dia de manhã. Esse dia não tem atividade física. Acorda de manhã, faz um pão com ovo pra tua esposa. Começa a se manter e acordar todos os dias no mesmo horário. Começa melhorando a tua alimentação. Começa tirando a bebida. Cara, porra, Fred, eu gosto muito de comer besteira. Eu também gosto, pô. Uhum. Tira a bebida. Tira o álcool, pô. Para de beber cerveja. Tipo, para de tira o álcool. Tira o cigarro. É uma coisa de... Mas só que assim, é uma coisa de cada vez. Primeiro que tu acorda. Aí tu fala, pô, mete um Ozempic na barriga. Pum, Ozempic. É hoje. Agora ferrou. Agora eu tô voando. Agora... Segura que o pai tá bolado. Aí tu já sai, põe um tênis. Pega meu pace. Pum, já põe no Instagram. Corre. Aí no outro dia já dá uma lesão. Aí o filho já te irrita. Tu fala, puta, essa vida não é pra mim. A minha vida é uma merda. Puta que pariu, eu não tenho capacidade pra isso. E aí, cara, o cara fica. E como eu falei, a facilidade hoje em dia de você emagrecer com a facilidade que você tem, as pessoas acabam, de certa forma, se enganando, achando que tem algum resultado. E, cara, se tu tem uma vida ativa, uma vida que você tem uma atividade física, uma vida ativa, fisicamente falando, e tu não sente benefício isso, então sinal que não teve nada de bom pra você. Entendi. Se há um sacrifício pra você, vai fazer outra coisa, entendeu? Entendi. No sacrifício no sentido de tipo, cara, não tem nenhum benefício pra mim. Então, cara, o que eu diria é, começa devagar, mas começa. Só começa, bicho. Dá um passo, né? Só dá um passo, tipo, só começa, né? Como a gente fala, né, dentro da igreja, dá o passo, Deus faz o resto, né? Uhum. Mas se tu não der o passo, que nem você falou, puta, fica na minha cabeça, vou, não vou. Eu treino no jiu-jitsu há 20 anos. Quantos caras começaram, se eu pegar na mão, que começaram a treinar comigo, que estão até hoje treinando, tem 2. A maioria desses 20 anos. Nesses 20 anos que começaram lá, tipo, que começaram comigo nos 20 anos atrás, só 2 ficaram até hoje. E vários foram entrando, vários foram caindo. Tem vários que hoje estão entrando até hoje. Mas as pessoas vão parando no meio do caminho. A capacidade de se manter 10 anos dentro do tatame, mais 20 anos dentro do tatame, com lesão, com dor. Cara, é isso que vai te fazer. É isso que teu filho vai te olhar e vai falar, cara, porra, esse é meu pai, velho. Uhum. Porra, meu pai é foda, entendeu? Uhum. Pô, e teu filho precisa disso, a tua filha precisa disso. Você é a primeira referência de homem que tua filha vai ter dentro de casa. Ela quer um homem com uma barriga desse tamanho, que toma cerveja e que, porra, fica lá gritando futebol. Tipo, você falou futebol, eu gosto de futebol, legal, mas, porra, futebol. E tua mulher jogada de canto lá, ou ela prefere um pai que, pô, não tô falando que tu tem que estar com a tua barriga trincada, mas, pô, que filha, vamos caminhar na praia, que cuida da esposa, que cuida da família, energia, né? que quando chega na porta da escola, um amiguinho dela fala, não mexe contigo porque eu tenho medo do teu pai. Já. Cara, isso faz, de verdade, isso faz diferença, entendeu? Então, eu acho que só começa. Começa, bicho. Começa quando? Amanhã, não espera a segunda. Tipo, puta, mas amanhã não tem nada. Vai caminhar. Sim. Entendeu? Sobe a escada do teu prédio. Sim. Amanhã se tu bebe 10 cervejas, amanhã bebe 5. Bebe uma e vai reduzindo, cara. Até você chegar no ponto que você quer encontrar. Cristo foi, né? Foi Filho, Espírito Santo. Ele tem a trindade ali em si. Mas tem aquela palavra que eles falam, né? Que é o kairos, né? Que é o máximo da elevação do homem em si.
Então, Cristo vem como homem também para ser uma meta a ser alcançada. Eu sinceramente, eu tenho essa sensação que eu nunca vou chegar lá, eu tenho essa certeza nessa sensação. Mas se a gente é católico e a gente se conforma que a gente não vai chegar lá em si, e beleza, depois eu vejo, e eu não tento melhorar para tentar pelo menos chegar na unha daquilo ali, não sei que sentido faz a gente ser católico em si, entendeu? Eu tô só me enganando, eu só quero uma comunidade, uma galera pra poder me juntar, fazer uma noite da pizza, bater papo, amigos, mas não quer um propósito, né? Então eu acho que a gente tem que procurar Cristo em si, em toda a santidade dele em si, mas o Cristo, né, o Kairos, que eleva o homem, a gente tem que ser a nossa meta, por mais que a gente saiba que a gente não vai chegar. Eu sempre falo, cara, eu acho que o céu, eu sou muito sincero, eu falo, acho que o céu pra mim não vai dar. Sou muito sincero. Por isso que eu me esforço tanto para que dê para os meus filhos. Nas minhas orações eu falo, Deus, meu único pensamento é que minha esposa e meus filhos possam entrar no céu um dia. Talvez para mim, eu cheguei tarde, entendeu? Para mim não dê, entendeu? Sim. Mas é diário, mas eu não posso parar, é todo dia. E é isso que faz a diferença da disciplina, entendeu? Você pode deixar que tudo que você falou, eu vou falar pro meu amigo. Você fique despreocupado. Vou falar pra ele começar amanhã. Cara, esse menino vai dar um jeito na vida dele, viu, meu amigo? A sua vida, ela vai ser mudada através desse podcast, viu? E eu vou trazer você aqui, alterado, viu? Sem barriguinha, vai estar tranquilo, né? E toda essa é uma missão, né, cara, que você vive. Porque você é o cabeça da casa ali, é o pai que cuida, é o pai que protege. Nessa geração que você vê hoje, os jovens que você vê hoje, se você pudesse assim falar pra eles, cara, isso aqui é ruim. Coisas que você já protege seus filhos e fala assim, isso aqui não, se depender de mim, cara, não vai entrar na minha casa de jeito nenhum. Que tipo de coisas são essas? Pô, cara, eu vou te falar que na minha casa entra muito pouca coisa, quase nada. A gente em casa, a gente, por exemplo, as crianças são praticamente zero tela. Meus filhos não têm acesso a celular nenhum, nem minha filha de 9 anos. Nenhum. Elas não têm celular, elas não têm nada. Minha filha sabe mexer no Google e coisa e tal, que às vezes na escola precisa pegar alguma coisa, ela sabe fazer ligação. Sim. Mas minha filha não tem celular, eles não têm acesso à tela, assistir nada em celular. Na minha televisão de casa a gente não tem nenhum canal aberto. Tem o Netflix e a gente liga a televisão uma vez por semana, ou sábado ou domingo, eles escolhem um filme pra assistir, um filme de princesa, qualquer um da Disney, eles escolhem. Então eles têm pouquíssimo contato com o barulho externo em si, no sentido redes sociais, novela, tudo que a nossa geração foi criada ali em si, que a gente foi criado pela uma geração ali que foi praticamente educada por 2, 3 emissoras de TV. Foi. Isso, cara, foi. É a grande realidade. A gente foi sexualizado muito cedo. Foi. Muito, muito cedo. E aí eu tento, de certa forma, a principal preocupação com a minha esposa, com as minhas filhas, é essa questão da sexualização. E não porque a questão do sexo em si ou não, mas é porque eu sei o mal que isso faz à sociedade. E a gente vai cair num engano terrível de falar, porra, eu dancei o El Chan e tô vivo? Por que meu filho não vai estar? Muita gente fala isso, cara. A gente vai falar isso ignorando novamente a discussão se a grama é verde ou não. Sim. Porque aí, quando eu falo, beleza, todo o pessoal ali de 80 aos anos 90 cresceu com isso. O pós isso, a gente tem uma curva ascendente da sociedade ou uma curva descendente? Só ver hoje como tá. Então, por mais que tu fale, eu sobrevivi, ou eu vivi, grandes merda. Desculpa o palavrão. Então, pra mim não quer dizer nada. Você viveu e eu acho que é o nosso papel, por mais que eu tenha vivido isso e superei isso, querer que minha filha seja melhor que isso. Como eu falei, o meu papel é que meus filhos não sejam uma versão melhorada minha. Eu falei, a minha é a minha, não é obrigação do meu filho ser uma versão melhorada minha. É uma obrigação da minha filha ser uma versão melhorada dela. Então eu trabalho para que cada filho, dentro da sua individualidade, seja uma versão melhorada deles. Eu devo ser uma versão melhorada minha. Então,
eu dancei, o El Chan lá atrás, dancei. Meu papel hoje é fazer com que minhas filhas dancem? Não. Então, eu devo ser... A gente tem essa mania de tipo, não, meu filho vai ser uma versão melhor que eu. Pô, você é um cara de pau. Você tem que ser uma versão melhor que você, de você mesmo. E que régua você é pra isso, né? Não, e você quer que teu filho assuma teu papel? Exato. Então, ele tem que ser uma versão melhor deles. Então, cara, eu falo que eu vivo realmente dentro de uma bolha. E todo mundo fala, tu não vai conseguir viver dentro de uma bolha a vida inteira. Realmente, eu tenho certeza que não. Uma hora vai... Mas uma criança em si, ela não tem capacidade ainda de discernir o que é totalmente certo e o que é totalmente errado. Então, quando minhas filhas saírem dessa bolha, elas vão sair. Hoje acabam saindo um pouco mais. Hoje elas já têm a capacidade de discernimento que outras crianças não têm. Então, eu preparo elas para que elas tenham a capacidade de discernir o que é certo e errado, quando elas estiverem sozinhas, na hora de fazerem as próprias escolhas. Então, a gente vive dentro da nossa comunidade, a gente convive dentro dos nossos amigos, né, da igreja. A maioria das coisas que a gente faz é entre esses amigos. Eu tive que deixar muita coisa para trás para que isso acontecesse. Isso foi uma parte muito difícil para mim, porque eu sempre tive muitos amigos. E, cara, eu tive que falar, cara, gosto muito de você, mas infelizmente hoje não faz mais parte do meu ciclo. Quando eu encontro, abraço, pô, sinto saudade. Mas eu realmente crio minhas filhas muito fora desse eco externo. Muito voltada para leitura, para atividade física, para instrumento musical, pouquíssimo tempo vendo televisão, muita interação entre os irmãos. Então, essa é a maneira como eu tento criar. E, cara, sinceramente, eu não falo como eu falo, não falo como pai, eu falo como quando eu vou na escola, pelos professores, minhas filhas não estudam em colégio católico, e aí os professores falam, cara, o comportamento da sua filha é diferente, as notas das suas filhas são diferentes, suas filhas são... Então eu falo, cara, tô no caminho certo, é só isso que eu queria. Esse era um ponto que eu ia perguntar pra você já trouxe. Hoje tem família católica que opta pelo homeschool e algumas levam pro colégio. Escolha de cada um, não temos que dar pitaco. Suas filhas vão pra escola, seus filhos vão pra escola. Na sua casa, você tem um controle total do que elas escutam, do que elas veem e do que elas falam. Na escola você não tem, de certa forma, porque você não sabe como é a criação daquelas outras pessoas que estão na sala dela. O impacto que a sua filha, seus filhos levam para a escola, por aquilo que ele aprende dentro de casa, você já nota isso? Cara, no sábado agora eu vou ser inclusive padrinho de crisma de um pai de colega da escola. Então, assim como como eu falei, né, todo aquele eco impacta as pessoas, o nosso sussurro também, de certa forma, impacta, mesmo que a minoria. Então, através da postura delas, elas conseguem impactar outras amigas que impactam o pai e a mãe, que hoje vão lá na paróquia, estão se convertendo, estão indo buscar Cristo de alguma forma. Então, como eu falei, o resultado, de certa forma, ele é satisfatório porque você vê as pessoas também, de certa forma, buscando isso. Então, é importante que vocês saibam, quem tem filho ou quem não tem, que a partir do momento que o filho sai da tua casa, ele pode estar onde for, inclusive até dentro da igreja, ele vai ouvir coisas que você não queira, porque você não consegue controlar todas as pessoas que estão na igreja. Ele vai ouvir alguma coisa, alguém vai tocar uma música, isso vai acontecer. Por isso que é importante que você entenda que a base principal do seu filho está dentro de casa. Não vai ser a igreja que vai dar, a igreja ela é um complemento. A primeira base é o pai e a mãe. Então, a primeira base. Eu costumo dizer que a família ela é a última resistência contra todo o mal que tem aí fora. A partir do momento que você acaba com a instituição familiar, é muito fácil entrar na cabeça de uma pessoa e destruir e fazer o que você quiser com ela. Eu costumo dizer que a igreja ela é a última muralha dessa invasão, e eu falo que o pai e a mãe ela é a porta dessa casa que a pessoa pode entrar e fazer o que ela quiser. Então a igreja ela é a penúltima resistência, e o pai e a mãe é a última resistência. Então, o que você faz dentro da sua casa, ali como pai, como mãe, é o que provavelmente você pode estar condenando seus filhos a uma vida muito ruim pela vida inteira, ou uma vida de virtudes para uma vida inteira. Por isso que eu falo que a escolha de com quem você vai ter filhos, tanto para o homem quanto a mulher, é a escolha mais importante da sua vida. Porque você pode estar condenando, né, um ser humano a uma vida, cara, muito ruim por uma escolha errada.
por escolher a pessoa errada, por ser egoísta, porque eu falo que é uma covardia da gente, pai, mãe, quando a gente toma nossas decisões que a gente quer e a gente ignora os filhos, porque os filhos são uma decisão nossa, adulta. Mas que eu falei, eu não quis ter filho com ela, ela teve. Porra, como tu não quis? Entendeu? Você quis, você assumiu o risco. E no final a gente só toma as decisões e as atitudes que a gente quer e ignora que a gente está condenando aquela pobre criança a viver uma vida de um casal em divórcio, porque bem ou mal, não sou eu que falo, são os estudos. Toda vez que existe um divórcio, há uma ruptura naquela criança e vai haver uma sequela, grande ou pequena, depende de quanto o casal é maduro ainda na separação, mas sempre tem uma sequela. Os índices de presidiários, de crianças sem pais, são imensamente maiores do que crianças com pais. Então, assim, cara, você como pai, como mãe, cada atitude sua está condenando seu filho. Se você é obeso, seu filho tem 80% de chance de ser obeso. Então, porra, você está condenando teu filho a ter uma vida de obesidade, cheia de doença que você já conhece, que vai ser sacaneado na escola, vai sofrer bullying, vai ter dificuldade de locomoção. Então, eu falo que quando você quer ser pai, quer ser mãe, você tem que estar disposto a pagar todos esses preços. Porque, cara, você tem que estar disposto a ensinar uma criança uma vida de virtudes. Só que você não vai ensinar isso falando, você vai ter que ensinar fazendo, entendeu? Importante, cara, não é falando, né? É isso. Você pode falar isso é certo, isso é errado, mas a criança ela é movida pelo exemplo, né? Ela vai ter que ver, né? Ela vai ver. Cara, a minha filha mais velha, como eu falei, eu sou muito falho. E a minha filha mais velha, hoje em dia, ela já aponta minhas falhas. E eu falo, porra, cara, tipo, tô errado, assim. Lógico que você não pode ter essa de ela mandar em você, mas ela vai falar, e você vai parar como homem também, você vai refletir e vai falar, porra, o que ela falou ali tem um ponto de razão, eu tô sendo hipócrita nesse sentido, entendeu? Eu vou falar pra minha filha, pô, cara, não, vocês estão proibidos de ver televisão, vão deitar. Aí ela sobe pro quarto, lá tá eu lá vendo o jogo. Putz, aí... aí eu lá vendo o jogo. Aí eu, né? Esse cara é um pé de rato, é não sei o quê. Aí eu falo pra ela, não come chocolate. E você lá aí eu comendo lá uma bolachinha gostosa, entendeu? Aí fica difícil, né? Entendeu? E aí vai, cara, é muito complicado. Você tá falando com teu filho, o que acontece? Teu filho, quando ele começar a ter as primeiras amizades e ele sair de casa, ele vai começar a fazer essas coisas fora de casa. Porque ele fala, porra, meu pai faz lá, pô. Meu pai faz. Então não deve ser tão ruim assim que nem ele fala, entendeu? Né? Já que ele faz em casa. Ele vai tomar cerveja. Pô, eu vou beber, pô. O pai bebe. Meu pai bebe lá em casa. Às vezes eu vejo até que ele fica meio esquisito lá em casa também, né? Bebe, fica alto, fala alto com os amigos e coisa e tal. Então, assim, a criança vai vendo, ela vai absorvendo aquilo. A criança é uma esponja, né? Sim. Ela vai absorvendo tudo aquilo ali e automaticamente os filhos são reflexos dos pais. Não tem como fugir disso. Tá? Você falou sobre essa questão da criação dos filhos ali, e você citou até a questão do marido com a esposa, que isso também reflete. Totalmente. Você falou de divórcio, os meus pais são divorciados, eu tinha acho que 12 anos mais ou menos, e foi ruim. Sim, com certeza. Foi ruim, cara. Não caiu a ficha na hora, caiu a ficha tipo, acho que anos depois, cara, quando você entende que eu chegava em casa, e aí tinha meu pai e minha mãe em casa, e a gente assistia a TV juntos, assistia um filme. Cara, isso acabou. É muito... Cara, eu vou te falar um negócio, talvez seja até duro pra você. Não foi ruim, é ruim. É ruim. E eu tenho certeza que, eu não sei se você fez terapia ou não, até hoje tem alguma coisa disso que ainda te influencia. Tem. Até quando você... Eu não sei se você conviveu com seu pai ou não. Não, convivo. Se foi seu pai que saiu de casa, sua mãe... Mas até quando você fala assim, puta, eu não tô querendo ser psicólogo aqui não, que eu não sou. Uma terapia. Mas eu acabo lidando muito com gente, né? Sim, tipo, sim. Mas até quando você fala, pô, às vezes eu penso no jiu-jitsu, mas isso não consigo, não me... Cara, talvez essa ruptura aconteceu lá na separação dos seus pais. Sim. Então, não foi, E como eu falei... Hoje, graças a Deus, você é um bom menino, você vai na igreja, Deus quiser logo você vai estar casado, vai estar com filhos. Graças a Deus, você é uma exceção, tá? Sendo muito sincero. Mas ainda assim, dentro de você tem várias coisas que
você não curou, cara, eu tenho certeza disso. Tem muita. Não quero te julgar, Sim, mas eu tenho certeza que na separação dos teus pais tem várias coisas tem. que ainda estão aí dentro e vai morrer com você, talvez. Com certeza. Então, você como adulto pode dizer o que eu falei. Quando você chega ali e fala, não, pra mim deu, eu não aguento mais essa mulher. Não, vai ser melhor pra criança. Lógico que realmente uma criança viver dentro de um lar onde as pessoas se agridem, se xinguem, se matam é péssimo. Lógico que é péssimo. Só que o problema é que normalmente a criança ela vive os dois momentos. Ela vai viver um momento onde as pessoas se agridem, se xingam e se batem e depois ainda a ruptura da separação. Sim. Dificilmente alguém acorda e fala, porra, se for separar. Pô, Fred, tá usando óculos agora. Não gosto de quem usa óculos, se for separar. Isso dificilmente acontece. Normalmente são anos de desgaste para uma ruptura. Então é um sofrimento de 1, 2, 3, às vezes 10 anos. E ainda com isso, essa briga toda essa dificuldade que você sofreu ali entre casal. É o que eu falo, não tendo agressão física é polícia. Qualquer homem que agrida uma mulher merece no mínimo, para mim, 4 horas de surra sem parar. E depois, talvez, um castigo pior. Desculpa a radicalidade. Sim. Mas discussão e desavença entre marido e mulher sempre vai haver. Mas se depois de todo aquele período o casal não foi capaz de amadurecer e melhorar sobre aquilo, porque algumas rupturas dentro de casa, algumas discussões acontecem para que vocês melhorem. Sim. Mas a maioria das vezes isso não acontece, como eu falei. A maioria das vezes é briga, discussão também, né? E ruptura. Sim. E não briga, discussão e, pô, vamos entender, vamos melhorar. Ó, aqui a gente falhou, a gente pode melhorar assim, assado. Sim. Não vai ser agora, vai ser daqui a 2 dias, eu tô de cabeça quente. Beleza, vamos começar daqui a 2 dias. Beleza, vamos seguir. Mas não, sempre vem a ruptura final. E aí, na ruptura, o orgulho cresce mais ainda. A mulher se sente ferida. O homem se sente roubado. Normalmente, ela quer ela quer meu dinheiro. A mulher se sente muito ferida. Cara, um animal ferido, ele é capaz de qualquer coisa. E às vezes a mulher vai se colocar perante o filho, vai usar o filho para agredir o homem, de certa forma. O homem vai usar o dinheiro para agredir o filho e a mulher. E aí, cara, é impossível que você ache que isso não vai traumatizar uma criança e não vai haver sequelas para essa criança no futuro, entendeu? Então, tem que aprender a lidar. Você acha que, você acha que quem olha pra minha esposa trabalha também, minha esposa é advogada. Minha esposa é uma advogada de sucesso pra caramba. E você acha que com 5 filhos eu trabalho, minha esposa trabalha, você acha que a gente não se estressa, a gente não briga, a gente não discute? Pra caramba, isso acontece. Mas eu sempre falei pra ela assim, a gente sempre fala, não tem segundo plano. Não tem plano B. Existe. Não tem tem uma no gatilho, sempre tem uma mulher no gatilho. Não tem plano B, não tem gatilho, não tem, é isso, tipo, vamos junto. A gente tem a nossa frase que juntos somos invencíveis, né, que a gente fala. É junto, a gente vai se ferrar junto, a gente vai quebrar junto, a gente vai quebrar o pau junto, mas é junto. Realmente na tristeza, na felicidade, na doença e até que a morte separe. A gente já teve discussão, quando eu tinha 2 filhos, ela falava, vai embora. E quem veio falou que eu vou embora? Eu não vou embora. Eu me dispus a estar aqui, a criar meus filhos, eu não vou embora. Como assim que não vou? Eu não vou embora. Ela falou, pô, acho que esse cara não vai embora mesmo. Vou ter que aguentar. Não, tudo bem, mas então, 4 filhos. Mas quando você fala assim, não vou embora, pode parecer uma agressão. Como assim, não respeitou o desejo dela? Não. Muito pelo contrário, quando ela falou assim, porra, não, esse cara não vai embora na primeira briga que a gente teve. Clareza, ele já sabe o que quer. Ele sabe o que quer, ele vai estar comigo. Ele tá aqui, a gente tá com 2 filhos pequenos, ele vai estar aqui. Então, assim, é isso. E quando a mulher percebe que tu vai estar com ela, cara, até o último dia da vida dela, até você estava falando do Tiba, né? Dentro de se acontecer alguma coisa, dentro de certa forma, a gente fala, de certa forma, não conseguir ajudar nem fisicamente, como humano. Quando a mulher percebe isso, é como eu falei, cada cimento da minha casa, cada célula que dentro do meu filho tem um pouco da minha esposa, um pouco de mim. E aí é impossível que isso se separe. Por isso, quanto mais novo, melhor. Sim. Não tem mais como, você não separa. Você não pega um DNA e separa. Sim. É inseparável, entendeu? Sim. Então é isso. E Fred, essa questão do tratamento, acho que você pode falar muito bem sobre isso, do tratamento do homem para com a mulher. Hoje, a gente acaba vendo casamentos onde a mulher parece que ela é
um avulso na casa. Não sei se você consegue entender o que eu tô querendo dizer. Parece que ela é uma servidora ali dentro da casa e o cara não se vê, né? Isso a gente vê em diversos lugares. Na obrigação de cuidar. Sim. De cuidar ou de dar uma sobrecarga sobre a mulher e não participar da vida dela, de cuidar dela mesmo, de fazê-la melhor, de fazê-la mais saudável, de fazê-la mais feliz, de fazê-la mais de Deus, né? Isso, cara, isso é uma realidade hoje. Existe um erro que a gente fala, infelizmente a gente fala, né? Filha é pra vida inteira. Mulher, namorado, não. E, cara, quem te deu esse filho foi tua mulher, entendeu? De certa forma pode ser esse, mas vai ser tua ex-mulher pra vida inteira. A mãe do teu filho, ela vai ser tua ex-mulher a vida inteira, né? E de certa forma a gente começa, principalmente quando eu tenho filho, eu falo que tem uma inversão, que a gente transforma o filho num rei, a mãe numa serva e o pai no bobo da corte, né? Então o pai, ele é aquele cara que ele aparece em momentos muito confortáveis pra ele, porque ele tá sempre muito ocupado, ele trabalha muito e ele tem que ganhar o dinheiro porque ele tá muito ocupado e ele tem que enriquecer, mas aí ele aparece ali, faz uma brincadeirinha, chuta uma bola e não sei o quê. Aí quando ele cansa um pouquinho, ele pega o celular, tô ocupado aqui, hein? Cansei, hein? Bebê chorou, vazou. Aí a mulher, ao perceber, de certa forma, que o marido não supre esse espaço, ela tenta suprir esse espaço do pai e ela não consegue, ela nunca vai conseguir, porque é por isso que existe o homem e existe a mulher, e cada um faz o seu papel, e os dois se complementam. Ela não tem a capacidade de suprir esse espaço, a mulher não, a capacidade do homem para a disciplina dos filhos, para explorar o limite das crianças, é muito maior do que do filho, para dar coragem, e ela não consegue fazer isso. De certa forma, aí sem perceber, ela se torna o que chamam da mãe histérica, né? Ela começa a gritar demais, ela começa a brigar demais. E ela não tem o resultado esperado porque a criança não respeita isso. A criança não respeita o grito da mãe. Mas tanto que a gente fala, não, minha mãe gritava, quando meu pai olhava, acabou. Cara, isso é a realidade. Isso é genético, é natural, é nosso. Então, só que isso fica muito pesado pra mulher. E fica tudo em cima dela, por uma covardia do homem moderno em si. Aí a mulher, por sentir essa necessidade que a criança não é atendida pelo pai, ela começa a transformar aquela criança num rei. Você quer um iPad? Toma um iPad, filho. Você quer Peppa? Toma Peppa. Você quer bolacha? Toma bolacha. Então, eu falo que é o triângulo invertido, né? Então, você tem a criança aqui, a mãe aqui, e o pai, que não chega a ser um triângulo, porque ele está um pouco mais distante. Então, é um triângulo torto. É totalmente alheio e distante à família. E todo mundo começa a viver em função... A mãe vive em função daquela criança, o pai vive em função dele mesmo, e o filho e a esposa passam a ser basicamente momentos de prazeres, para a mulher, momento sexual, quando ele quer, ele vai ali e agrada, e para o filho, às vezes só para dizer que ele, sou um paizão, ou tirar uma foto com a medalha e botar no Instagram, meu filho foi campeão no futebol em si, e as famílias vão se formando assim, e aí, como eu te falei, consequentemente, 2, 3, 4, 5 anos, ruptura. Quando, na verdade, esse triângulo tem que ser totalmente invertido. É marido e mulher lá em cima, sempre dialogando e sempre tomando as decisões juntos. Filho embaixo. Momentos para marido e mulher. Meus filhos dormem cedo porque minha esposa, todos os dias à noite, depois das 8, a gente senta, conversa por 1, 2, todos os dias. Eu saio para musculação, volto, a gente janta. A gente fica conversando por 1, 2 horas, a gente fala sobre a vida, fala sobre coisas, fala sobre planos, e é assim que funciona, toma decisões juntos, e tanto que dentro de casa, às vezes, as minhas filhas sabem, a autoridade dada pelo pai ou pela mãe, não tem, falei uma coisa, vou falar com a minha mãe, não. Não existe. Não existe. Falou, tá falado. Falou, tá falado, acabou. Minha esposa pode achar que eu tô errado. Tá falado, depois ela vai me chamar num canto, acho que tá errado o que você falou, mas eles sabem que, tipo, nós dois juntos, não tem como, a gente não volta atrás. E a gente sempre dá prioridade pro que o outro fala. Nunca vou, tipo, proteger o meu filho perante a minha esposa, não. Eu sempre a proteção à minha esposa. Eu trabalho muito de home office e a minha esposa sabe, assim, se posso estar fazendo... E essa covardia do pai em si, às vezes, eu tô muito ocupado, eu posso estar fazendo o que for, cara. Às vezes eu tô em reunião, eu falo, gente, só um minuto, mute. Se eu ouço qualquer filho meu desrespeitando a minha esposa,
eu levanto na hora, mas eu paro o que eu tô fazendo na hora. Eu não consigo, eu posso estar no churrasco e eu vou lá, chamo a atenção na hora e faço o que tiver que fazer na hora pra colocar a ordem no lugar. Isso pra mim não passa, nunca. Eu nunca deixo que passe. Eu nunca deixo que nenhum filho meu desrespeite a minha esposa. Eu falo pra ela, se eu não desrespeito a mãe de vocês, eu não permito que vocês desrespeitem. E a mãe acaba muitas vezes até sendo flexível. Até minha esposa, às vezes, de certa forma, acaba permitindo porque a mulher é mais flexível. É da mulher, né? Ainda assim eu não permito. Eu falo, você não vai permitir. Eu não permito que você permita. Uhum. Entendeu? Então, se você não vai brigar, quem vai brigar sou eu. Então, esse papel é o papel do homem, de proteger a esposa e colocar ela em primeiro lugar. Tá? E depois os filhos. E a esposa também colocar o marido em primeiro lugar. E depois os filhos. O problema é que também muitas vezes a esposa se sente deixada de lado pelo marido. Sim, ela nem consegue e ela acaba, colocar, né? ela acaba se apegando pro filho, leva o filho pra cama. O filho tá com 10 anos dormindo lá na cama com você. Ah, mas aí que a gente dorme abraçadinho. E aí o cara também fica meio de lado. E aí, cara, basicamente ficam três pessoas morando numa casa, mas cada um vivendo a sua própria vida. E todo mundo tentando agradar a criança no final do dia. É mais ou menos assim que... Hoje, boa parte das famílias acabam se moldando dessa forma, tá? Isso é muito... Porque o que eu vejo mais na internet, assim, é a mãe com o filho. E aí, cara, textos e textos ali que, na verdade... De cansaço, são vazios também, porque não tem por que colocar na internet todo momento. São textos de cansaço, de estresse. É um desabafo, não sei, é alguma coisa que ela quer pôr pra fora. E com o marido você vê que não tem. Não tem do marido com a esposa também, não tem. Meu filho, você é isso, você mudou minha vida, não sei o quê. E tem seu pai aqui, que é um cara legal aqui, que tá aqui, né? Tipo, ele aparece aqui de vez em quando e paga as contas da casa. E é por isso que ela fala, filho é pra sempre. Ela fala, meu filho é minha vida. Isso, meu filho é minha vida. E não fala essas mesmas palavras pro... Esse filho não seria gerado se não tivesse esse encontro, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Por isso que não deveríamos ter filhos por ter filhos. Sim. Ou deveríamos ter filhos sem querer. Sim. Ou nós deveríamos ter filhos da maneira correta. Com o encontro realmente. O encontro que a gente decidiu que esse encontro existisse. Abençoado por Deus. Deveria ser assim. Uhum. As pessoas, às vezes, viram a cara quando eu falo isso, ficam bravas. Até aí que se dane, ninguém paga minhas contas. Mas essa é a ordem correta das coisas e nunca vai mudar, entendeu? E é importante falar isso, porque se você está nessa situação, se você está passando por isso, não significa que é o final da linha. Você pode mudar. Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida, sua história pode ser transformada, mas o primeiro passo tem que querer, né, Fred? Se não quiser... É o que eu tô te falando. Eu na minha fase, eu falo isso, eu tenho um texto que talvez seja um texto do meu Instagram ali, que é o mais curtido ali, tem milhares que eu falo que é o vazio, eu chamo o texto, né, até, que é a chegada da minha segunda filha ali, né, e dentro do texto eu falo em si, né, quando minha segunda filha chega, cara, o meu casamento era um inferno, pô, ele era muito mais próximo de um casamento de inferno do que um casamento celestial em si. A gente mal se falava, a gente mal conversava, a gente se tratava mal, a gente não conseguia achar ali. Só que em algum momento eu percebi, eu falo, né, que eu falo que minha segunda filha, ela vem como um míssil. E um míssil ele vai destruir alguma coisa. Então, ou ele destruía meu casamento, ou ele destruía todas as amarras que eu tinha do passado, todos os meus vícios, todos os meus defeitos, para que de alguma forma eu começasse a propor uma melhora para minha família. Eu não era o pai que eu sou hoje. Eu sempre fui presente, mas eu não me considerava um bom pai. E foi a chegada da minha segunda filha que me levou a essa provocação. E aí, eu era essa fuga. Cara, eu fazia, se você ter uma ideia, 8 horas de atividade física por dia. Eu chegava a surfar 8 horas num dia. Era o teu escape? Era o meu escape. Então, por isso que o texto é o vazio. Eu chegava a surfar 8 horas por dia. Eu surfava 4 horas e meia de manhã, mais 4 à tarde. Mas por quê? Só pra não estar em casa. Pra não estar perto. Tipo, ao mesmo tempo que eu sou presente com meus filhos, eu só não queria, tipo, estar ouvindo minha mulher e coisa e tal. Então, eu buscava, achava que... Só que isso é que nem droga. Quanto mais você usa, mais você quer. Então, eu comecei com 2 horas, 3, 4, 8... Só que ainda assim eu não conseguia me sentir feliz, eu não conseguia me sentir bem, eu não conseguia me sentir preenchido. E aí quando eu percebi, cara, que eu tava perdendo a minha família e que aquilo sim era o que me preenchia, que é até o que eu falo, e aí eu falei, cara, não, eu preciso
quebrar essas minhas amarras, eu preciso deixar as pessoas que eu preciso deixar para trás, que me fazem ir para isso, e eu preciso dar o valor devido à minha família que eu preciso dar. E dali começa uma transformação mesmo da minha parte. Então, às vezes a pessoa tá com um filho, tá com 2, tá por esse momento, eu posso te falar, cara, tipo, dá para começar, porque eu comecei no segundo. Sim. Mas foi, como eu te falei, eu decidi começar, e foi de pouquinho. Eu fui tirando isso, fui tirando aquilo, fui me afastando de algumas pessoas, fui tratando minha esposa melhor, fui tratando minhas filhas melhor, fui deixando de viajar pra ir surfar, então, tipo, hoje eu não consigo mais pensar numa viagem que não tá com meus filhos. Então eu fui mudando aos poucos, cara. Não foi uma mudança radical. Isso aconteceu em 10 anos. Espero poder mudar mais em 10 anos. Sim. Mas foram 10 anos. 10 anos. São 10 anos trabalhando todos os dias pra tentar ser um pouquinho melhor. E aí, que nem eu falo com meu amigo Nicolas, ainda sou um miserável, entendeu? Ainda chega todo dia lá na missa, a gente fala, não sou digno de quem entres em minha morada. Essa é a única certeza que eu tenho, entendeu? Mas tô tentando todo dia um pouquinho mais. Bem, e vai conseguir. Se Deus quiser. Vai conseguir. Infelizmente, estamos chegando ao final, hein, cara? Mas com certeza, acho que dá pra fazer mais uns 18 episódios aí com você. Eu vou abrir uma playlist só com o Fred. Vai ser a playlist Fred, vai ser só conversando comigo, com ele. Cara, eu tô aberto, sempre que precisarem aí, pode me chamar. Fred, brigadão do fundo do meu coração por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muitas pessoas, essa conversa me ajudou. Ouvi bastante coisa aqui que vai ajudar na minha vida também. E que você continue buscando aí a Deus dessa maneira, que com certeza dá pra ver a graça dele na sua família e na sua vida. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela confiança, né? A gente nem se conhecia, chamar um doido pra vir aqui falar. A gente nunca sabe o que pode sair. Sim. E, cara, eu espero que vocês tenham desejo muito sucesso, vocês estão começando muito sucesso. Eu só posso dizer pra vocês, se vocês vão atingir milhões de pessoas e ganhar muito dinheiro, eu não sei. Mas como eu falei lá no começo, se vocês mudarem a vida de 1 ou 2 pessoas, eu já fico muito contente por vocês e espero que vocês fiquem muito contentes com isso. Porque no final, no fundo, é isso que vale a pena. Então eu desejo todo sucesso, contem comigo, se precisarem que me chamarem de volta, um dia estarei aqui de volta. Vamos chamar. Com certeza, vai ser o maior prazer para mim. E é isso, fiquem com Deus aí, tenham todos aí um excelente aí também 2026 para vocês aí. Amém. E você que acompanhou aqui a gente, muito obrigado por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no Leão Podcast, de enviar para 10, 20, 30 amigos, que eu tenho certeza que você vai ser um canal da graça de Deus para esses seus amigos e para todos que você enviar. Fiquem com Deus e até a próxima.